Mais um episódio aqui do nosso podcast Carreira e Negócios, uma edição especial onde a gente fala de crédito. E hoje a gente vai falar de crédito digital, a gente vai falar dessa transformação que está acontecendo no mundo de crédito, né? Você saindo do tradicional, indo para as startups, né? Para os negócios escaláveis. E eu trouxe aqui Fábio Shibui, grande amigo Fábio. Ele é o head, né? O responsável pela vertical aqui de crédito e cobrança do Recarga Pay, né? Obrigado, Fábio, por você estar aqui com a gente. Não, obrigado pela oportunidade, pelo convite aí. Amigos de longa data, né? Temos várias histórias profissionais juntas. Muito bom, né? A gente pode aproveitar que na hora de falar de carreira, aproveitar um pouco, resgatar esse tempo, né? Mas assim, eu quero começar com uma pergunta de como, né? E uma pergunta de como é uma pergunta que muita gente faz para mim e eu acho que o Fábio é uma das pessoas mais qualificadas para responder, né? Um tema relevante é a questão aqui de venda de carteira de crédito. E o como, o como que eu faço o valuation dessa carteira, o quanto que eu sei, quanto vale essa carteira para vender, negociar e tudo mais. Queria aproveitar um pouco aqui da sua experiência, para você passar um pouquinho dessa visão aqui para o público, né? Boa. Bom, ótima pergunta. Acho que eu tenho experiência tanto no lado da venda quanto da compra, né? Então, acho que vou separar a resposta em duas partes. Começando pela ótica de venda de carteira, né? O vendedor da carteira, ele tem informação histórica, né, para começar. Então, ele tem uma informação que o comprador não tem. Por outro lado, o vendedor da carteira, ele sabe o quanto ele já esgotou da carteira, enfim, fez todas as campanhas necessárias, quanto ele já amassou a carteira. Ele sabe quanto está performando mensalmente. Ele tem as projeções de quanto vai performar nos próximos meses. Isso tudo tem que estar na conta, evidentemente, né? Nada mais é do que uma carteira que gera um fluxo de caixa esperado. E esse fluxo de caixa, ele, a valor presente, dado uma taxa de retorno que ele quer, é o preço teórico que o vendedor toparia vender. Tecnicamente, essa é a modelagem simples que se faz, né? Agora, ele tem um ponto que o comprador da carteira sabe, que é o vendedor da carteira, às vezes ele precisa ou ele quer vender a carteira para limpar o balanço dele, né? Aquela carteira podre está lá no balanço, enfim, tem todos os efeitos de arrasto, contaminações, em temas de impostos envolvidos. Então, por vários motivos, de fechamento de trimestre, fechamento de ano, fechamento de mês, existem motivações um pouco mais estratégicas que fazem com que o vendedor da carteira às vezes tem um apetite maior de vender e, portanto, aceita um preço menor. Esse jogo é um jogo um pouco mais subjetivo que foge da técnica simplesmente de fluxo de caixa a valor presente, né? Essa é a ótica do vendedor. A ótica do comprador, tecnicamente, ele tem uma simetria de informação, ele não sabe qual é a performance histórica daquela carteira, então basicamente ele faz a modelagem por semelhança, ele tem carteiras similares, né, por produto, por ticket, por atraso, por enfim. Muito dos CPFs ele pode já conhecer aqueles CPFs, porque o comprador já comprou carteiras que têm a dívida daqueles CPFs. Então o comprador da carteira, basicamente, ele olha, a modelagem dele é por semelhança de carteira e uma parte dos CPFs talvez ele conhece. Então, em função disso, o comprador da carteira faz uma modelagem e projeta o fluxo de caixa esperado também dessa potencial carteira que ele compra. Evidentemente, quando eu digo fluxo de caixa, é receita e despesas, né? Então, o fluxo de caixa líquido, a valor presente, para uma taxa de retorno que ele deseja para aquele negócio dele, é o preço. Agora, quais são os riscos, né, na ótica do comprador? Ele tem essa assimetria de informação, ele não sabe qual era a qualidade de originação do vendedor da carteira, se tem casos de fraude no meio lá, disfarçados lá no meio. Ele não sabe todo o esforço de campanhas e feirões que eventualmente o vendedor tenha feito recentemente. Então ele tem que tentar colocar tudo isso, embutir todos esses riscos no preço, né? Em resumo, assim, esse é o jogo. E evidentemente existem temas
vamos dizer, de contexto econômicos também, né? Existem momentos em que a economia está melhor ou pior, então isso também entra dentro das respectivas modelagens. Um último ponto relevante na ótica do comprador é o quanto antes o comprador conseguir gerar recuperação nos primeiros meses, é melhor o payback da carteira, né? Melhor do que ele arrastar isso por muito tempo. Então, ele tem que enxergar esses quick wins dentro da carteira, né? E aí o comprador da carteira que tem uma operação de cobrança mais rápida, mais barata, para que nesses primeiros meses ele gere um fluxo de caixa, uma entrada de fluxo de caixa relevante, ele consegue ter uma agressividade maior e oferecer um preço maior, né? Então, em grandes linhas é isso. E se você fosse comprar uma carteira agora, né? O que você pediria de informação e o que você faria com essa informação? Eu pediria todas as informações possíveis, né? Pedir não custa nada, então pede tudo, né? O histórico, todos os dados cadastrais, todas as campanhas políticas de desconto, toda a régua de cobrança que foi aplicada, eventuais renegociações, quebra de renegociações, pediria tudo. Muitos dos vendedores não compartilham tudo, por vários temas. E aí, todas as informações, eles entram dentro da modelagem. Tem informações que entram quantitativamente, que eu consigo modelar isso e colocar dentro seja no modelo de matemático, estatístico de projeção, seja no modelo financeiro de valuation. E outros elementos de risco um pouco mais qualitativos, aí vai no apetite a risco. Aí vai, por exemplo, na taxa de desconto que você usa, né? O quanto você quer de retorno. Se você enxerga um risco naquela operação, você aumenta a taxa de desconto que você quer para aquele negócio. E aí você está falando, assim, em outras palavras, quando você fala tudo, é o suficiente para você entender por semelhança qual é o percentual de recuperação teu da carteira com aquele perfil, né? Exato, perfeitamente. Quanto mais, falando do comprador, né? Quanto mais histórico o comprador da carteira tem, mais bases históricas ele tem, então melhor o modelo de semelhança que ele consegue fazer. Um player novo, um comprador novo, que não tem tantas carteiras compradas e nenhum histórico, ele já tem uma desvantagem competitiva e ele tem que tomar um pouco mais de risco. Né? Aí, por exemplo, a idade da carteira é algo que determina fortemente o percentual de recuperação, né? Com certeza. As duas variáveis mais importantes é atraso e o valor. Né? Atraso e valor, né? Não, perfeitamente. E aqui, assim, aproveitando um pouco da sua experiência, né? Poxa, o Fábio, ele foi, né? Fez a escola do Unibanco, né? De modelagem, né? Uma escola, assim, na época, né? Uma das mais sólidas, né? Em termos de bagagem e tudo mais. Trabalhou em consultoria e depois foi para o mundo das startups, né? Como é que foi essa jornada? E o que mudou, né? Quando você sai de um banco, vai para a consultoria, quando você sai de consultoria, vai para a startup, quais são essas transições, assim, e o que mudou na sua vida, né? Essa é uma ótima pergunta. Eu acho que quando você... Ao longo da viagem você não se dá conta do tamanho das mudanças, né? Então hoje, assim, depois de um tempo, e refletindo mais, eu percebo as grandes mudanças. Então, formação num grande banco, numa grande escola de crédito, risco, modelagem. Formação tradicional, todos os processos bem desenhados, é uma grande escola, grande aprendizado. Aí você começa a colocar isso em prática no dia a dia, enfim, aprende com um know-how já estabelecido muito grande, né? Aí depois você migra para o outro lado da mesa, né, de consultoria, onde você continua com os mesmos temas, mas você tem que prestar esses serviços para esses mesmos tipos de clientes, né? Então você enxerga as coisas de outro lado, que é o lado de, olha, eu tenho que gerar uma solução, às vezes uma solução para um problema já identificado, às vezes uma solução para um problema que não está identificado, né? No mundo de consultoria a gente sabe muito bem que existe muito aquele tema do não sei que não sei, né? Então, o consultor ele tem que ter essa grande habilidade de identificar essa situação e vender o problema para o cliente. Então, tendo toda essa bagagem técnica, isso facilita bastante.
E aí, por último, já caminhando mais para o mundo de fintechs e startups, assim, basicamente é um espaço muito mais horizontalizado, em que você tem que ser muito mais multidisciplinar, multitask, em que você aplica não só conhecimento técnico, mas você tem que aprender a trabalhar num ambiente muito mais horizontalizado, em que não existe tanta verticalidade, não existe tantos processos, não existem tantos manuais e procedimentos, né? Então, você tem que encontrar soluções rápidas, simples, né, ágeis. Então, o desafio está um pouco em simplificação das soluções que a gente conhece e trabalhar muito com a lógica de 80-20, né? Então, acho que é isso o dia inteiro. E aí, isso você está falando sobre a ótica, né, sua de profissional e tudo mais, né? E aí, se eu penso o crédito que é dado num banco, né, seja você atuando como funcionário do banco ou como consultor para aquele banco, versus agora o processo de crédito de um nativo digital, o que muda, né, nesse processo? Eu acho que as novas companhias, eles entenderam mais rapidamente a mudança de perfil do público, a digitalização, a simplificação dos processos, a contratação rápida e simples do crédito, a contratação e o aceite rápido de umas ofertas de renegociação de cobrança. Então, toda essa digitalização significa ter poucos cliques, poucas telas, mensagens fáceis, diretas, né, sem muitas entrelinhas. Então, num linguajar em que o público entende, então a gente começa a entrar naquela discussão de personalização, né? Então, todas essas segmentações do seu grupo de clientes e todos os perfis que você tem, acho que as novas companhias entenderam isso muito mais rápido. Então, basicamente, aquele tema de segmentar meus clientes e oferecer minhas soluções de forma mais rápida e simplificada. Uhum. E eu conversei com um fornecedor, né, de solução analítica, né? E ele comentou o seguinte: se você usar a mesma técnica, a mesma abordagem, né, e aplicar numa base, ele pegou um banco tradicional e pegou um banco nativo digital. E no final o poder preditivo do modelo acaba sendo mais alto no banco nativo digital, né? Aí você que está nesse meio, conhece, o que você entende assim? Qual é o que faz, né, um banco nativo digital, tendo assim mesmo tipo de informação, ele conseguir ter um poder preditivo mais alto? Eu acho que esse é o foco, né? É o foco de testar rápido e chegar a conclusões mais rápidas, né? O ciclo de ideação, prototipação e execução de um modelo novo é muito mais rápido, né? Você executa muito mais rápido num grupo pequeno, chega a conclusões mais rápidas. Então, todo esse processo de iteração é mais rápido porque é menos burocrático, você consegue trabalhar de forma mais horizontal. Acho que tem muito a ver com o modus operandi das companhias. Não é acesso a dados, não é porque tem uma ferramenta melhor ou não, né? Até porque os profissionais são os mesmos, né? Assim, é óbvio que tem alguns que são só trabalhando de um lado e outro, mas muitos profissionais migram de um para o outro. Então, é muito mais a cultura, é o jeito de fazer. Uhum. Aí você falou que é rápido, ágil. Por exemplo, para você desenvolver um modelo, para você implementar um modelo, você faz em quanto tempo? A gente tem casos de 2, 3 meses, né? Entre a ideia inicial e a implementação. Então, aí depende do modelo, né? Complexidade, mas é bem rápido. E como é que você acompanha depois? Do jeito tradicional. Então, a gente acompanha com todos aqueles relatórios para monitorar os indicadores do modelo, né? Tudo automatizado. E também aqueles indicadores de degradação de índice de modelo. Mas o mais importante é sempre a lógica de ok, implementei o modelo, ele está rodando, tá, qual que é a próxima versão, né? Vamos fazer uma lógica de qual que é o próximo modelo que vai substituir esse. Aí já começa um novo ciclo, né? Com novas variáveis, novas informações. Então, claro que tem aquelas discussões técnicas de eu vou calibrar o modelo existente, um novo modelo totalmente diferente.
Mas, basicamente, aí, acabou de implementar um modelo, já começa a pensar no próximo. Uhum. E aí, pensando nesses 2 meses, você consegue descrever um pouco como é que funciona? Ó, vou implementar um modelo em 2 meses, né? O que vai do dia 1 até o modelo estar implementado, rodando? Qual é a cadência, qual é a velocidade, né? E também que estrutura que você tem para fazer? Bom, basicamente aquela lógica de reuniões 1 ou 2 por semana, né? De fazer os checkpoints, os avanços parciais. Basicamente grandes etapas. A primeira grande ideia, o problema que queremos resolver. Depois, quais são os dados disponíveis que estão na mão. Depois, queremos ter dados adicionais. Se sim, qual é o prazo para estruturar e ter eles na mão. Se for muito tempo, abandona e deixa para o próximo ciclo. Então, aí trabalha com o que tem na mão. Então tá. E aí depois, com os dados que temos em mãos, quais são as primeiras correlações encontradas. Aí, a área mais técnica, a área de data science, modelagem, mostra isso para as áreas de negócio, que dão suas opiniões, sugerem novas variáveis, enfim. E aí se define o dataset que vai treinar o modelo. Você está no primeiro sprint ainda, né? Exato. Aí roda treina o modelo, várias versões, valida e tem uma primeira versão. Né? Tá. Já. Essa primeira versão tem indicadores promissores ou suficientes para já colocar em produção e testar? Assim, então já sobe para produção. Não, tem aqui um pequeno cluster que não funciona. Tá, então para tudo e vamos construir uma versão 1.1, né? Para melhorar um pouquinho. Tá, e esse ponto seria um bom marcador aqui do final do primeiro sprint. O sprint a gente falou que é 2 semanas, né? Então, e aí vai indo até chegar numa versão em que está todo mundo minimamente confortável para rodar um teste, né? Aí roda em 5, 10% da carteira. Evidentemente, demora um tempo para amadurecer os estados, né? Porque o crédito demora para as safras amadurecerem. E aí, no meio do caminho, quando os indicadores, se os indicadores estiverem bons, aí já faz rollout do modelo. E aí já começa o próximo. Tá, então você está falando em quase um mês você já tem o modelo rodando no ambiente controlado, né? Exato, e aí depois se tiver indícios você bota para... Exato. E um squad, assim, qual o perfil da equipe que você coloca no squad para fazer? Acho que tem que ser multidisciplinar, assim, super horizontal. Então tem que ter a equipe de modelagem, de ciência de dados, a equipe de negócios, a equipe de produtos e os desenvolvedores que vão colocar isso em produção, né? O desenvolvedor já está desde do primeiro dia, então? Sim. Sim, porque é ele que vai falar, essa variável não dá para colocar, ou, né, porque, enfim, o motor de crédito não puxa essas variáveis, não dá para ligar isso com aquilo. Porque muitas vezes a gente constrói... É a velha história, né? Você constrói um modelo num laboratório, chega lá na vida real, não dá para implementar, e aí demora 6 meses para construir uma ponte lá para usar a informação, né? Então, se sabe isso desde o começo. Tá, então o que eu estou entendendo aqui um pouco do teu modelo mental, você está construindo de trás para frente. Ó, não tem o dado pronto para modelar, então vai para uma outra versão do modelo, né? Essa variável aqui não consigo implementar no próximo sprint, então deixa para uma próxima... E aí você vai já focando na implementação. Se tiver poder preditivo bom, já justifica fazer. Se não, tem que volta para estaca zero e vai trabalhando em cima, né? Melhorias marginais incrementais, em que eu posso implementar mais rápido, é muito melhor do que uma grande melhoria que demora 6 meses, 1 ano para implementar, né? E aí, com que frequência que vai atualizando os modelos? Aí depende, mas tem um modelo que está rodando faz 2 anos, porque é um modelo muito bom, e tem um modelo que em 6, 8 meses já degrada, né? Aí aqui a conversa um pouco mais técnica, os modelos de machine learning eles têm uma curva de deterioração mais rápida que os modelos mais tradicionais, então aí depende. Aí depende também, enfim. Eu tenho um modelo que já está deteriorando, mas agora o time está trabalhando num outro modelo que vai abordar um outro público, então deixa o modelo deteriorar mais uns meses para eu focar num novo modelo. Então tem toda a gestão também mais de prioridades também.
E em termos assim de tendências, porque eu entendo assim, você tem toda uma parte analítica, né? Então você aplica as técnicas analíticas e gera a informação, mas se você não tiver dados, não adianta trabalhar do outro lado, porque você não vai ter insumo aí para fazer modelos sofisticados, né? O que você vê aqui de tendência, né, de informação para tomar decisão de crédito, né? Que dados que você vê em geral, né, no mercado e o que você vê para frente, né? Uhum. Acho que não dá para não falar das informações de Open Finance, né, principalmente no mercado bancário. Uhum. Enfim, já usamos, muita gente está usando, mas acho que ainda tem muito ainda por vir, né? De Open Finance, aprendizado, tem muitos dados que não estão bons, muitos dados a gente não sabe usar ainda, enfim, não dá para não falar sobre isso. Isso é um universo gigante, né? É óbvio que tem seus desafios, você só tem a informação se o seu cliente compartilhou com você e dá conta que ele quis compartilhar, que às vezes não é a principal conta dele, então, né, ele pode compartilhar uma conta que não é a principal dele, então você tem que ter formas de identificar isso. Então tem todos esses desafios, mas conceitualmente não dá para não falar. Mais dentro do mundo bancário existe aí um novo SR, né, que está em desenvolvimento, então vai ter muito mais informações, mais granulares, mais tempestivas. Então também é uma grande mudança que vai vir. E também não dá para falar de dados alternativos, né, para crédito. Então, já nem é tão mais alternativo assim, mas principalmente no nosso negócio aqui, que é celular, enfim, tem muitas informações que você consegue capturar pelo celular, né? Então, exemplos bem básicos, né? Modelo do celular, enfim, você consegue estimar muita coisa com base nesse tipo de informações, quais outros aplicativos ele tem, qual frequência de uso. Nem são tão alternativos assim, são exemplos já mais clássicos, mas tem muitas. Então todo esse conjunto de informações alternativas é relevante. Na verdade, a arte está em combinar um pouco disso tudo, né? Mas você falou de alternativa além do SDK, né, que é a base do celular. Que mais que você vê aqui de tendências de dados alternativos? A gente, assim, eu não gosto muito assim de entrar nesse nível, porque você começa a ir muito longe e esquece do básico, né? Basicamente, crédito, assim, a capacidade de crédito tem a ver com renda, o patrimônio e o endividamento, né? Então, qualquer dado alternativo, o mais alternativo que possa existir, ele tem que ter alguma correlação com isso. Então, por que eu não gosto? Porque a gente começa a ir tão longe que esquece do básico, né? E eu acho que ainda tem muito do básico que precisa ser feito para ter uma melhor informação de renda e endividamento, né? Mas sendo um pouco mais específico, assim, principalmente no público que a gente trabalha, perfil, o que importa é mais o filme, não a foto, ou seja, qual é o momento do cliente, qual é a capacidade de pagamento dele hoje, ou nos próximos 3 meses, ou nos próximos 6 meses, que é o período do empréstimo, né? Então, o que importa muito mais são essas variações ou tendências de curto prazo ou no horizonte de tempo do seu empréstimo, né? Então, qualquer variável que você tenha mais essa visão é mais relevante do que fotos estáticas, né? Não. E você falou no começo, né, você falou do Open Finance e do novo SR. Tem uma sobreposição? O que teria de diferente de um para o outro? É uma boa pergunta. O SR, o novo SR, ele vai ter muito mais informações abertas de endividamento e algumas informações cadastrais, né? O Open Finance, ele traz informações mais comportamentais, né? E de outros produtos financeiros, né? Então, investimentos, seguros. Então, que tipo de investimento ele faz, que tipo de seguro ele tem, qual produto ele consome, quanto ele paga de
fatura de cartão de crédito, qual é o cartão de crédito que ele tem, enfim. Então essas são as grandes diferenças. O novo SR acho que ainda está um pouco mais longe, o Open Finance é um pouco mais realidade hoje em dia. Uhum. E assim, e já a operacionalização do Open Finance, porque no começo tinha muita dificuldade, né? Não tinha uma padronização. Então você pedia, conseguia informação, às vezes pedia de novo a mesma informação, mesmo tipo de informação para o mesmo banco e às vezes a operacionalização ainda era complicada. Como é que está agora, né? Melhorou? Já está muito melhor, né? Mas tem uma curva natural de amadurecimento, enfim. Quem já está desde o começo já está mais maduro, quem acabou de entrar ainda está aprendendo. Também na média tem melhorado bastante, né? A qualidade das informações. Muito bom. O Shibuya, e aí trazendo um pouco, a gente falou um pouco do crédito, né? Mas você trabalhou também com toda a parte de crédito que não performing loan e tudo mais. Inclusive a primeira pergunta de compra de carteira foi um pouco nessa linha, né? Como é que você vê esse mercado aqui no Brasil? Você acha que ele está mais maduro? Acho que você passou bastante tempo, né, trabalhando com isso. Se puder dar uma perspectiva um pouco desse mercado, o que você vê daqui para frente? Acho que nos últimos 5, 10 anos amadureceu e cresceu bastante, se profissionalizou bastante. Então você tem players de todos os lados, ou seja, você tem vendedores mais profissionalizados que entendem, compradores também, assessores, né, advisors, que estão em volta desse mundo. Então o mercado se profissionalizou e cresceu bastante. Tanto é que esse mercado já se expandiu para além do mundo bancário financeiro, né? Tem outras empresas não bancárias financeiras também fazendo venda e compra de carteira. A tendência acho que é cada vez mais, né? E expandindo para vários outros segmentos, né? Varejistas, o que seja. E aí continuando toda essa tendência de profissionalização, enfim. E toda essa questão de informações, né, que a gente estava comentando anteriormente, Open Finance, SR, são, no fundo, são mais informações de melhor qualidade para o vendedor vender melhor e para o comprador comprar melhor e depois cobrar melhor, né? Então, acho que a tendência estrutural é essa, né? Então, vai ter cada vez volume maior, talvez mais players entrando, alguma consolidação aqui ou ali, mas é um mercado que só vai crescer. Aí você falou que da parte do que está vendendo, a gente está falando aqui de bancos e está falando também, sei lá, de varejista, outras telcos, indústrias, né? Telcos. E quem compra, né? Como é que esse perfil, assim, né? Quais são os players dos compradores? Hoje os grandes players são companhias ligadas aos grandes bancos, né? Então, em resumo, tem as grandes companhias que são ligadas a grandes bancos, que absorvem as carteiras dos seus respectivos bancos e compram de outros. E as empresas, vamos dizer, independentes, né? Que também participam aí dos leilões, né? Basicamente essa é a foto do mercado atual. E essas empresas independentes são empresas de cobrança, são empresas qual é o perfil? Tem de tudo, tem empresas independentes que nasceram de empresas de cobrança, né? Porque faz todo sentido ele verticalizar o negócio, né? Ele compra a carteira, já tem toda a estrutura de cobrança, tem o know-how. Mas tem outras empresas independentes que são, vamos dizer, investidores, que montam aqui um veículo jurídico para comprar carteiras, né? Pode ser um securitizador, um FDIC. Ele aporta capital, compra a carteira e depois operacionaliza isso ou com terceiros, com parceiros ou com
monta uma estrutura própria, né? Então tem todos os casos de uso. E aí, quando eu compro com desconto, então eu sou comprador, né? Eu compro com desconto, no meu balanço vai entrar, na verdade, o valor nominal da minha compra, né? E não da dívida original, né? Sim, exato. Isso tem vantagem tributária específica? É só para quem vende ou para quem compra também tem alguma vantagem? Para quem compra, eu não sei dizer. Para quem vende, tem. Aí depende. Se a carteira que você está vendendo a parte da carteira que você está vendendo é a carteira que ainda está no seu balanço, Uhum. a conta de benefício tributário é uma. Se a parte da carteira que você está vendendo já está, o write-off já está fora do balanço, o benefício, a conta de benefício tributário é outra, né? Porque você já, em princípio, já está write-off, você já teve o benefício. Então, aí depende do mix da carteira que você está vendendo. E qual seria, no caso, se eu já dei o write-off, qual seria o benefício? Caixa. Caixa, né? Caixa, enfim, para quem Entendi. tem capital regulatório Basileia, isso aumenta seu patrimônio de referência, enfim. Certo. E aí você, quando você trabalhava com sua compra de carteira, você comprava carteiras bem mais antigas, né? Que as carteiras que chegam em atraso, early stage e tudo mais, né? Qual é a diferença também quando você tem uma carteira recente e essa carteira, sei lá, de 10 anos? Era idade assim, podia chegar a 10 anos, né? Sim. Como é que você cobra uma carteira de 10 anos? É complicado, assim. Aí aqui entra quais são as vantagens competitivas quando você é um player, um comprador grande. Você já conhece uma parte daqueles CPFs, né? Porque você já comprou outras carteiras. Então, esses CPFs que você já conhece, você tem uma dívida dele de 1 ano atrás, de 3, de 5 e a de 10, por exemplo, que você está avaliando. Então, você já sabe. Então, você tem um efeito, você empacota tudo isso, né? E consegue ter, vamos dizer, um esforço de cobrança para cobrar um pacote maior. Você cobra a dívida mais recente e o valor já é o valor consolidado de tudo que ele está devendo, né? Exato, você monta toda uma lógica, né? Evidentemente atualiza isso e tal, e monta a sua oferta de renegociação. Evidentemente que se você já conhece esse CPF, você sabe o histórico que você tem com ele, né? Oferecia, ele não pagou, ou oferecia, ele pagou uma parte, quebrou a renegociação no meio. Então, cada caso é um caso. Então, o fato de conhecer, você diminui a simetria de informação, você precifica melhor. Não importa se tem 10 anos a outra dívida, tem um. Né? Às vezes é para melhor, às vezes é para pior, depende do caso. Agora, a outra parte que você não conhece, quando você está avaliando uma carteira de 10 anos atrás, você não conhece aquele CPF, aí é a parte mais difícil e mais arriscada, porque você não conhece. Aí a velha história de modelagem por semelhança, né? Então, você pega lá as características e... Mas aí o processo de cobrança, como é que fica? Para cobrar uma dívida, sei lá, de 10 anos que você não conhece e não tem... O processo de cobrança, em termos de canais de cobrança, é o mesmo que todos, né? Você cobra por todos os canais disponíveis. Evidentemente, cada canal tem um custo diferente, então tem que calibrar bem a equação custo e expectativa de retorno. Mas os canais disponíveis são os mesmos, né? Enfim, call center, telefone, e-mail, SMS, robôs, enfim. Os canais são os mesmos. O que muda é a lógica de custo, porque como é uma dívida mais antiga, a chance de receber é menor, então você não vai acionar os seus canais mais caros no começo, né? Você vai tentar recuperar pelos seus canais mais baratos, mais massificados. Evidentemente tem um tema de que é mais antigo, você não pode negativar, né? Então você tem um apelo menor. Então, basicamente, a lógica é montar uma oferta de desconto, né? E não poder negativar tem um impacto muito forte? Tem o fato de não negativar, muda muito a curva de recuperação, né? Isso tem que entrar no preço. Isso é uma variável muito forte que entra no preço. E
E aí, eu já ouvi falar também que às vezes o cara vai e compra dívida específicas, né? Por que uma empresa compraria uma dívida específica? Aqui, acho que eu não tenho tanta experiência, mas são dívidas de empresas grandes, né? Aham. Então, eu não tenho tanta experiência nessa loja, mas a lógica é a seguinte: é, é muito mais um tema jurídico de entender os melhores caminhos de desenrolar aquela situação juridicamente, os custos envolvidos, evidentemente, e as probabilidades de recuperação ao Uhum. longo dos trâmites jurídicos, né? Então, aqui é muito mais um trabalho artesanal e que envolve muito mais um, um esforço que entende dos detalhes dos passo a passo jurídico do que a cobrança massificada, né, de CPFs. Uhum. E aí, quando você fala artesanal, é nome de cliente por nome de cliente, né? Sim. Você pega o CNPJ, né, empresa, Aham. aquela dívida, você tem que ver. Enfim, tem cada situação. Às vezes tem massa falida, não tem, você tem que ir atrás dos sócios, entender. Enfim, tem processos para cá, processos para lá, tem Uhum. que o status, tem que abrir o processo, entender em que pé que está, qual a chance de sucesso ou não, custos envolvidos. Então é Uhum. nesse sentido. Não, muito bom. Bom, a ideia aqui o podcast é carreira e negócio. Falando um pouco de negócios, né? Você está no Recarga Pay, né? O que o Recarga Pay faz? Nós somos um super app de pagamentos, né, que o objetivo é fornecer os serviços financeiros para todos os clientes PF e PJ. Né? Então, a gente tem os serviços financeiros como o Pix, as transações, pagamentos com cartão de crédito, recargas de celular, recargas de bilhete de transporte, Uhum. crédito. Né? E aí você dá o crédito em função também do perfil de utilização do cliente, né? Exatamente. Hoje o nosso negócio de crédito é um negócio que eu navego dentro de um aquário, ou seja, eu, eu tenho os usuários da plataforma, do aplicativo. Uhum. Depois que ele passa por todos os temas cadastrais, enfim, né, de regulatórios e compliance, ele passa a ser elegível a crédito. Aí eu rodo minha política de crédito, os Uhum. meus modelos, em função das informações que eu tenho dele, das informações comportamentais dele comigo e das informações externas que eu consulto. Aí eu vou lá e pré-aprovo um limite de crédito para ele. Uhum. Né? A minha oferta de crédito é pré-aprovada, então 24/7. Né? Então, sábado, 2 horas da manhã, ele lá dá 2 cliques e o dinheiro está Uhum. na conta, está na wallet. Né? E para você, o que é mais difícil, estimar o risco ou a capacidade de pagamento? Na verdade, as duas coisas são a mesma coisa, ou um espelho da outra. Né? Hoje, a gente estima o risco com base nos modelos internos, Uhum. variáveis de comportamento, variáveis cadastrais, variáveis externas. E capacidade de pagamento, basicamente, é renda e endividamento. Né? O quanto ele transaciona no app de pagamento conta também, não? Sim, são Conta, né? proxies. Né? Tá, aí você tem estimador de renda e você tem comprovação que faz sentido ou não pelo quanto ele transaciona. Exato, você trabalha sempre com a lógica de renda declarada, Hum. renda estimada internamente ou de provedores, né? Ou de provedores, e uma renda comprovada caso precise. Né? É óbvio que a renda comprovada tem muita fricção, dá muito trabalho para, né, para comprovar. Então, Uhum. num processo mais automatizado digital, você tem que achar o ponto ótimo entre a renda que o seu cliente declara e uma renda estimada sua interna, por modelos internos, a renda estimada que você compra de parceiros. Agora, esse mercado, né, meio de pagamento, né, ele, assim, quando você olha, o digital teve um impacto forte, mas assim, o Pix ele canibalizou um pouco do mercado também, não? Não, acho que para a gente o Pix foi um grande potencializador, assim, né? Foi um grande,
transformou muito o nosso negócio, né? Por quê? Porque antes os apps de pagamento, muitos apps de pagamento, a gente não tinha DOC e TED, né? Aham. Então, agora com o Pix quebrou essa barreira. Então, de qualquer conta tradicional de banco para app de pagamento, tem Pix in e Pix out 24/7. Então, o volume, o dinheiro transacionado ficou muito mais fácil e fluido, né? Então, muitos dos nossos clientes trazem o dinheiro via Pix e consomem os nossos produtos e serviços muito mais facilmente. Tá, você está falando aqui que foi mais aumentou o mercado de pagamentos digitais, né? Exato, quebrou muitas barreiras, né? E aí, perfeito. Deixa eu aproveitar aqui para agradecer aqui o nosso patrocinador, né? Inteligência Digital, uma mentoria para crédito e cobrança. Então, se você tem uma empresa aí com mais de 10 milhões de contas a receber, né, você pode aplicar aqui para fazer um diagnóstico e ver se tem business case. Você pode aplicar todo esse conhecimento, essa bagagem aqui que o Shibuya está trazendo para a gente, né, aplicar de forma prática, né? E aí, fazendo o link, né, uma coisa que o pessoal me pergunta muito, e você agora está forte aqui no mundo digital, é um pouco da formação de talentos, né? Qual é o perfil do profissional de crédito atual, do futuro? O que você olha hoje que a gente não olhava lá atrás quando contratava para consultoria, né? O que está acontecendo com essa geração? Se você puder dar uma visão. Como é que esse cara aí que você falou que faz o modelo em 2 semanas, implementa em 1 mês, 2 meses, né? Qual é esse perfil? Nossa, essa é uma pergunta excelente, né? Sim, evidentemente, precisam ser pessoas analíticas, né? Analítica no sentido de saber elaborar uma hipótese, saber elaborar suas premissas, saber quais perguntas querem ser respondidas e responder as perguntas, né? Pensamento estruturado. Além disso, tem que ser pessoas que saibam trabalhar e interpretar dados, né? Trabalhar não é só lá cruzar um monte de bases de dados, não é só isso, mas enxergar o que está por trás das informações, né? O que os dados mostram, né? Podemos chamar isso de visão de negócio, o que seja, mas a informação está lá, os números estão lá, né? Então, a consciência de que as suas hipóteses, suas premissas e as perguntas que você querem ser respondidas vão ser respondidas pelas informações, pelos dados que estão lá. É óbvio que nem sempre a gente tem as melhores informações, mas é melhor ter alguma informação do que não ter. E aí faz o link aqui com outro perfil que é muito relevante, que é o 80-20, né? Assim, você tem que trabalhar com uma lógica de priorização e saber aquilo que gera impacto, aquilo que é relevante, aquela peça que você mexe que gera o maior impacto possível, né? Porque a semana que vem vai ser outra peça, né? Então, esse senso de priorização, talvez, né? De forma geral, acho que é isso. E um ponto que para mim é muito relevante, principalmente quando a pessoa tem que olhar a carteira de crédito, né? É que a pessoa consiga identificar qual é a diferença dos indicadores gerenciais da safra de crédito e dos indicadores financeiros contábeis da carteira de crédito, né? Então, a maioria das pessoas ou só enxergam a visão safra ou só enxergam a visão carteira, né? A visão safra talvez seja mais intuitiva, ou mais natural de se enxergar, né? Olha, no mês tanto eu dei tanto, originei tanto de crédito, essa foi a minha produção e tantos me pagaram, tantos não pagaram, né? Aí abre, segmenta. Visão safra, fácil de entender. A carteira não é tão fácil. A carteira é uma soma de várias safras, né? O que gera resultado no balanço da companhia é a carteira de crédito. São juros, são juros apropriados contabilmente, não os juros recebidos, né? Não é a visão caixa, é a visão competência, né? Então, essa transição entre o mundo visão safra, indicadores gerenciais,
e a visão carteira, indicadores financeiros contábeis, é muito relevante. Porque, em geral, as metas do negócio de crédito são metas financeiras, né? De resultado gerado pela carteira e não pela safra. É óbvio que uma área de política de crédito acompanha mais a safra, porque tem que saber se, né, a safra foi bem concedida ou não. Mas a vertical, o que gera resultado, é a visão carteira. Então, esse conhecimento do profissional precisa ter saber ligar essas duas chaves, saber quando está falando com uma visão e outra. E muitas pessoas ou só entendem de uma visão ou de outra, né? Então, conseguir pessoas que constroem essas pontes e saibam fazer as traduções para lá e para cá tem sido um grande desafio. E aí, vou resumir aqui, mas você falou toda essa parte de conhecimento analítico, né? Entendo mais assim a parte técnica analítica, toda a parte de dados, que tem uma parte específica de como é que você extrai base e monta, né, os tratores, né? Priorização e um pouco de experiência de crédito, né? Esse profissional, ele não é formado em nenhum lugar, né? Como é que você lida com isso? Aqui é aquela coisa de não existe ninguém 100% pronto, né? Você vê quais são os principais diferenciais da pessoa e você tenta entender quais são as pessoas que estão afim e que têm o potencial de aprender as outras disciplinas que não tem. Acho que essa é a lógica de... Ou vai no concorrente, né? Ou vai no concorrente. Acho que tem um último ponto relevante, assim, principalmente no espaço de fintechs e tal, que é pessoas que sabem trabalhar de forma horizontal, né, em times multidisciplinares e, enfim, sem tantas hierarquias funcionais, né, ou vamos dizer assim, sem tantas hierarquias verticais. Então, esse é um profissional também, um perfil profissional que é muito relevante para mim atualmente. O Chumbo, agora mudando completamente de tema, né? Saindo até um pouco aqui da questão do crédito, talvez, né? Se alguém chegasse para você e falasse, cara, você vai viver 50, 100 anos a mais que seus avós, né? Primeira pergunta, se seria uma boa ou uma má notícia, e depois o que você está fazendo com relação a isso? Pronto, que pergunta difícil, né? Evidentemente é uma boa notícia, né? Principalmente para quem tem filho, eu quero ver neto, bisneto, né? Por outro lado, é uma má notícia porque acho que ninguém se prepara para ter reserva financeira por tanto tempo, né? Então, assim, tirando isso, acho que é isso, eu não sei. Acho que com tudo que está mudando assim nesse mundo também de saúde, é bem possível encontrar várias soluções, né, para esses problemas. Acho que, não sei, nunca parei para pensar sobre isso. Acho que também tem que viver, mas tem que viver bem também, né? Então, acho que aquela resposta depende. Se for para viver bem e consciente, é bom. Se for só para estar lá inconsciente, acho que não, né? Bom, eu estou interpretando aqui, né, a tua resposta, né? Olha, que tem um componente de saúde, né? E aí eu estou entendendo aqui pela sua resposta, tem um componente de saúde que provavelmente, para viver mais, vai ter que ter um apoio de inovações, né, do lado da medicina e tudo mais, né? Mas o outro ponto que você trouxe é a questão financeira, né? Porque o sistema previdenciário não tá preparado para isso, né? Exato. Nem o privado, nem o público, né? A gente não se preparou para isso, né? Eu acho que nenhum país, né, está preparado para isso, né? Esse é um bom ponto. E como é que você está nessa parte aqui de... pensando agora, supondo que você fecha um ciclo, né, e tem toda essa sobrevida, né? O que você vislumbra para frente, assim, né? O que você faria, sei lá, algum momento quando você for aposentado ou quando Recarga Pay tiver um IPO, uma coisa assim, né? Quais seriam os seus planos aí na sequência? Acho que 2, né? Assim, depois de uma certa idade, um tempo, acho que o que passa a importar é você deixar um legado positivo, né? Exemplos.
para quem está em sua volta, né? Seja pessoal ou profissional. Então, construir legados, né? E também, depois de um certo momento de vida, acho que o que importa é filantropia, né? Você devolver para o mundo aquilo que ele te deu. Então, acho que é isso. Uhum. E, bom, já que eu falei de IPO, como é que você vê as janelas aí de IPO? Parece que deu uma fechada, né? Acho que sim. É um tema que eu não acompanho tanto no meu dia a dia, mas o que eu sei são informações públicas aí, assim, dizem que a próxima janela pode começar a partir de 26, 27, né? Uhum. Então, é óbvio que sempre tem exceções e tal, né? Mas a resposta mais geral é essa, né? O que eu tenho escutado é que é daqui a 1, 2 anos, né? E aí é sempre daqui a 1, 2 anos. Não, não, muito bom, muito bom. Cara, eu vou, deixa eu pegar aqui, trouxe um presente também, o Inabalável. Esse livro aqui conta a história que eu fiquei perdido no mar, né? Essa história Então, eu conheço. então assim, são várias histórias de superação, né? E aí inclusive a parte que eu conto a superação acabou dando até o título pro livro também, né? Aí o pessoal sempre perguntava, né? Conta a história. Eu falei, eu vou escrever o livro que não tem mais que ficar contando, né? Não, agora é... Pô, não tenho tempo para ler o livro, faz um resumo, né? Mas já está resumido aqui, cara. Shibuya. Valeu, obrigado. Obrigado você aí pelo seu tempo, né? Teu conhecimento. Essa é uma área que não tem tanta gente que conhece, principalmente a parte de migrar para digital, tem muita gente indo nessa onda, mas o mercado de crédito que não está performando ainda é um mercado bastante árido, né? Então, assim, acho que esse conhecimento intrínseco, né, de como é que faz é super valioso, né? Eu queria também aqui, para você que está assistindo, né, gostou, né, interage aqui no canal, segue a gente, compartilha, dá um joinha, comenta, né, esse conhecimento valioso, né, para quem trabalha com crédito, cobrança, é um conhecimento que você não tem em lugar nenhum, é um conhecimento que é intrínseco, né, a experiência que a pessoa tem. Muito obrigado, Shibuya. Obrigado aí pela tua participação, cara. Valeu, obrigado pelo convite. É sempre bom te rever, né? Muito bom, cara. Valeu.